Na madrugada de 7 de agosto de 1992, 14 homens ligados ao Terceiro Comando foram encontrados mortos em diferentes pontos da zona oeste do Rio de Janeiro. Nenhum confronto, nenhuma troca de tiros. Todos executados com precisão cirúrgica. Cada corpo tinha a mesma marca deixada no peito. Um símbolo simples, mas impossível de ignorar. A polícia levou 2 dias para perceber que aquelas mortes estavam conectadas. Nas favelas, a verdade era conhecida antes do amanhecer. Aquilo não era acerto de contas comum. Era uma mensagem. E o motivo daquela guerra não era território, não era dinheiro, não era droga. Era uma mulher chamada Ana Paula Nogueira. Se você quer entender como uma balconista comum se tornou o centro de um massacre silencioso que quase levou o Rio a uma guerra total entre facções, continue até o final. O ano de 1992 marcava um dos períodos mais instáveis do crime organizado no Rio. Facções se fragmentavam, alianças eram quebradas e lideranças jovens tentavam provar força rápido demais. O Terceiro Comando crescia na zona oeste, avançando sobre áreas antes neutras, mas existia um grupo que não aceitava submissão: a família Nogueira. 7 homens, 2 irmãos, 3 primos e 2 cunhados, independentes, respeitados e perigosamente organizados. Eles controlavam pequenos pontos na região de Campo Grande, sem bandeira de facção. Não provocavam guerra, mas tinham uma regra inegociável: família não se toca. Ana Paula tinha 22 anos. Trabalhava numa padaria perto da estação de trem. Acordava às 5 da manhã. Voltava para casa antes do anoitecer. Morava com a mãe e o irmão mais velho, Lucas Nogueira. Lucas não era o líder da família, mas era o mais impulsivo e o mais temido quando alguém ultrapassava limites. Ana conhecia as regras da favela desde criança. Não olhar demais, não ouvir demais, não falar demais. Mesmo assim, chamava atenção sem querer. Em junho de 1992, Rogério Bastos, conhecido como Baiano, gerente de uma boca do Terceiro Comando em Santíssimo, viu Ana pela primeira vez. Ele não perguntou quem ela era, não perguntou se tinha namorado, não perguntou se tinha família. Para homens como Baiano, desejo era ordem. Nos dias seguintes começou a aparecer na padaria. Comprava pão sem fome, cigarro que não fumava, sempre sorrindo. Ana percebeu rápido e ficou com medo. Quando ele deixou um bilhete com um número de telefone escrito à mão, ela não pegou. Naquela noite contou tudo ao irmão. Lucas ouviu em silêncio. Mandou Ana ficar em casa no dia seguinte e avisou os primos. Não queriam guerra, queriam que aquilo acabasse ali. Mas Baiano não estava acostumado a ser ignorado. Na madrugada de 28 de junho, 2 homens armados bateram na porta da casa de Ana. Disseram que Baiano queria conversar, que era melhor não dificultar. A mãe começou a chorar. Ana tremia. Lucas chegou 10 minutos depois. Não houve tiro, não houve grito, mas houve algo pior, uma ameaça clara. Ou Ana aceitava resolver com Baiano, ou alguém da família ia pagar. Naquela mesma noite, Lucas fez a ligação que mudaria tudo. Chamou os Nogueira. E pela primeira vez em anos a família começou a planejar não uma defesa, mas uma resposta. Eles sabiam de uma coisa: se aceitassem aquilo, nunca mais teriam paz. E Baiano tinha cometido o erro que ninguém cometia 2 vezes. Tocado na mulher errada, da família errada. A reunião aconteceu numa casa simples nos fundos de Campo Grande. Portas fechadas, celulares desligados. 7 homens sentados em silêncio. Lucas contou tudo: a padaria, os bilhetes, a visita armada, a ameaça. Quando terminou, ninguém falou por quase 1 minuto. Quem quebrou o silêncio foi Marcos Nogueira, o irmão mais velho. 34 anos. Frio. Calculista. Era ele quem pensava antes de qualquer bala. Isso não é flerte. É domínio. Se a gente não responde agora, vira regra. Todos sabiam o que aquilo significava. Responder não era discutir. Era cruzar uma linha sem volta. Mas Marcos deixou algo claro. Eles não iam guerrear com o Terceiro Comando. Iam atingir um núcleo específico, cirúrgico, rápido, inegável. O objetivo não era vencer uma facção, era impor um limite. Durante 10 dias, os Nogueira desapareceram, sem ostentação, sem circulação visível. Enquanto isso,
Mapeavam tudo. Descobriram a rotina de Baiano. Onde dormia, onde se escondia, quem eram seus homens de confiança. Descobriram também algo pior. Baiano vinha usando o nome do terceiro comando sem autorização direta da cúpula para intimidar civis. Ou seja, ele estava se sentindo grande demais. Para Marcos aquilo definia tudo. Se a liderança souber depois, vai entender. E se não entender, vai respeitar. O plano era simples na ideia, complexo na execução. 14 alvos, todos ligados diretamente a Baiano. Gerentes, seguranças e executores. Nenhum inocente, nenhum curioso. Todos na mesma noite, no mesmo intervalo de tempo. O recado precisava parecer impossível. Na noite de 6 de agosto de 1992, os 7 homens se dividiram em 3 equipes. Nada de confronto aberto, nada de barulho desnecessário. Armas curtas, rotas planejadas, carros roubados que seriam abandonados depois. Lucas ficou responsável pelo grupo que eliminaria os 2 homens que foram até a casa de Ana. Ele fez questão. À meia-noite, a cidade seguia viva. Ônibus passando, bares abertos, pessoas indo e vindo sem saber que o relógio já tinha começado a contar. O primeiro alvo morreu jogando cartas. O segundo, dormindo. O terceiro, dentro do carro. Execuções rápidas, precisas, sem discussão. Ao lado de cada corpo, o mesmo símbolo. Uma marca simples, feita com tinta escura. Não tinha nome, não tinha assinatura direta. Mas quem precisava entender, entendeu. Enquanto isso, Marcos seguia para o último ponto. Baiano chegaria em casa às 1h40 da manhã. Sempre sozinho, sempre confiante. Quando estacionou o carro e desligou o motor, sentiu algo encostar na nuca. Não virou. Você achou que podia tocar numa mulher da nossa família e sair vivo? Disse Marcos em voz baixa. Baiano tentou falar. Não deu tempo. O corpo caiu sobre o volante. A buzina soou por alguns segundos antes de ser silenciada. No painel, a marca. Em menos de 2 horas, tudo tinha acabado. 14 homens mortos. Nenhum tiro ouvido como confronto. Nenhuma perseguição. Quando o sol nasceu, a Zona Oeste acordou diferente. E o terceiro comando também. O primeiro corpo foi encontrado às 6h10 da manhã. O segundo, 5 minutos depois. Antes das 9 horas, a contagem já passava de 10. Mesma marca, mesmo padrão, mesma frieza. Para a polícia era um quebra-cabeça. Para o terceiro comando era um insulto. Às 11 da manhã, a cúpula se reuniu numa casa em Bangu. Homens armados, portas trancadas, rostos tensos. Quem conduziu a reunião foi Jorge Peixoto, conhecido como Coruja. 45 anos. Veterano. Não era impulsivo. Era estrategista. Isso não foi guerra, ele disse. Foi humilhação. 14 homens mortos numa noite. Sem aviso, sem pedido, sem chance de resposta. Mas Coruja entendeu algo rápido. Aquilo não tinha sido feito para conquistar território. Tinha sido feito para impor respeito. As informações chegaram completas ainda naquele dia. Baiano tinha ultrapassado limites. Usou o nome da facção sem aval. Ameaçou uma mulher civil. Provocou uma família independente. Coruja fechou os olhos por alguns segundos. Baiano tinha criado um problema que agora não existia mais. Mas a facção não podia parecer fraca. Responder era obrigatório. A questão era como. Guerra aberta contra os Nogueira significava semanas de confronto, mortes de inocentes e atenção da polícia. E mesmo vencendo, o custo seria alto demais. Então Coruja escolheu o caminho mais frio. A resposta precisa doer, mas não escalar. O alvo não seria território, nem negócios. Seria Ana Paula. A mensagem seria clara. Ninguém toca na facção sem perder algo em troca. Ana já não estava mais em Campo Grande. Na noite do massacre, Marcos a levou para uma casa simples em Seropédica. Lugar afastado, rua de terra, pouco movimento. 2 primos ficaram de vigia. Durante 3 dias, nada aconteceu. Lucas acreditou que tinham conseguido, que a resposta tinha sido suficiente. Estava errado. Na noite de 12 de agosto, um carro passou devagar pela rua. Depois outro, e mais um. Às 22h40, os coquetéis foram jogados pelas janelas. O fogo se espalhou rápido. Os primos tentaram sair com Ana pelos fundos. Foram recebidos a tiros.
Caíram antes de alcançar o portão. Ana voltou para dentro, ferida, tentando escapar da fumaça. Os vizinhos chamaram os bombeiros. Quando chegaram, já era tarde. 3 corpos carbonizados. A ligação chegou para Marcos pouco antes da meia-noite. Ele não perguntou detalhes. Sabia. Sentou na beira da cama e ficou imóvel por longos minutos. Lucas entrou no quarto. Quando ouviu, não gritou. Não quebrou nada. Não chorou. Pegou a arma. Eu vou acabar com todos eles. Marcos segurou o braço do irmão. Se fizer isso, mata a gente junto. Na madrugada seguinte, os Nogueira se reuniram outra vez. Agora eram 5. 2 mortos. Ana morta. A dor dominava tudo. Lucas queria guerra total. Queria vingança sem cálculo. Marcos falou o que ninguém queria ouvir. Se continuar, a gente não sobrevive. Havia apenas 2 opções. Morrer lutando ou aceitar um acordo humilhante. Lucas se levantou. Então ela morreu pra nada? O silêncio respondeu. Lucas não dormiu naquela noite. Ficou sentado no chão da casa vazia, arma ao lado, olhando para nada. A imagem do fogo voltava em ciclos. O cheiro, o grito interrompido. Ele sabia a verdade que ninguém dizia em voz alta. A morte de Ana não teria resposta justa. Na manhã seguinte, Marcos recebeu o recado. O terceiro comando queria conversar. Não era ameaça, era condição. Um encontro. Lugar neutro. Sem armas aparentes. Marcos entendeu imediatamente o que aquilo significava. Eles não queriam guerra. Queriam encerrar a conta. Mas alguém precisava pagar o saldo. Lucas ouviu tudo em silêncio. Quando Marcos terminou, ele se levantou. Eu vou. Não, Marcos respondeu. Você é sangue. Você fica. Lucas balançou a cabeça. Foi por mim que isso começou. Se eu não tivesse sido irmão, nada disso tinha acontecido. Marcos tentou argumentar. Falou de família. Falou de sobrevivência. Lucas já tinha decidido. Se eu não for, a próxima mulher vai ser a nossa mãe. Na madrugada de 18 de agosto, Lucas saiu sozinho. Deixou a arma em casa. Pegou apenas os documentos e um cigarro amassado no bolso. O encontro foi marcado numa casa simples, em Realengo. Havia homens armados por todos os lados. Dentro, apenas Coruja. Você sabe por que está aqui, disse o líder. Lucas assentiu. Eu sei. Quebrou o acordo. Matou um gerente meses depois. A facção precisa responder. Lucas respirou fundo. Então responde comigo. Mas deixa minha família fora disso. Silêncio. Coruja observou aquele homem por alguns segundos. Viu ódio. Viu dor. Viu alguém que já não se importava em viver. Se eu aceitar, isso acaba, disse Coruja. Definitivamente. É tudo que eu quero. O sol começava a nascer quando Lucas foi levado para o quintal. A cidade acordava. Ônibus passavam. Pessoas iam trabalhar. Ele ajoelhou sem ser forçado. Antes do disparo, pediu apenas uma coisa. Diz pro meu irmão que ele fez o certo. E que a Ana não morreu sozinha. O tiro ecoou seco. Curto. Final. O corpo foi deixado numa rua próxima 2 horas depois. Sem marca. Sem mensagem. O recado estava dado. Quando Marcos recebeu a notícia, não reagiu. Sentou. Esperou. Depois foi buscar o corpo do irmão. O enterro aconteceu em silêncio. Pouca gente. Nenhuma palavra. Nos dias seguintes, o acordo foi confirmado. O terceiro comando não tocaria mais nos Nogueira. A família manteria perfil baixo. Tudo ficava no passado. Na rua, a história cresceu. Alguns diziam que foram 30 mortos. Outros juravam que Lucas matou dezenas sozinho. A verdade era menor e mais cruel. Anos depois, Marcos saiu do crime. Abriu um pequeno comércio. Nunca falou sobre aquela semana de agosto. Quando perguntavam, respondia apenas: orgulho cobra juros altos. E sempre vem buscar. Ana tinha 22 anos. Lucas, 26. 2 vidas comuns esmagadas por regras que nunca escolheram. Se você chegou até aqui, deixe seu like e compartilhe. Histórias assim não são sobre crime. São sobre escolhas. E o preço irreversível que elas cobram.